Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha porque estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse-me: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, seu mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos no sacerdócio, querido povo de Deus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, com a celebração desta noite, inicia-se o tríduo pascal. Nesta solene celebração, todos nós somos convidados à renovação da nossa fé no mistério pascal de Cristo, mistério esse que foi celebrado de forma antecipada por Jesus na última ceia. Sim, irmãos e irmãs,
ali no cenáculo, em Jerusalém, Jesus quis antecipar sua Páscoa de morte de cruz e gloriosa ressurreição, instituindo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o sacramento do seu corpo entregue, doado, o sacramento do seu sangue derramado pela salvação da humanidade. Na Eucaristia, celebra-se o memorial do evento redentor de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Por ser um memorial, a Eucaristia torna presente o evento pascal de Cristo. E por essa graça, Jesus revela o amor eterno de Deus por cada pessoa humana. Este amor que se revela na entrega total de Cristo no Calvário. E cada um de nós pode, pela fé, experimentar este amor supremo, o poder desse amor, porque, de fato, em sua Páscoa, Jesus atualizou, Jesus manifestou o amor misericordioso de Deus, e isso acontece na nossa vida cada vez que participamos do sacramento do altar. Não é à toa que o doutor angélico São Tomás de Aquino, na sua famosa obra Suma Teológica, ele dá ao Santíssimo Sacramento o nome de Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor. A Eucaristia é o sacramento da caridade de Deus. Esse amor que nos cura, esse amor que nos liberta do mal, esse amor que transforma as nossas vidas, porque é o amor eterno de Deus, sacramentalmente doado na Eucaristia. O evangelista São João, ao narrar o que Jesus e seus discípulos viveram na última ceia, ele começa, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, ele começa tal narrativa evidenciando o amor de Jesus pelos seus que estavam no mundo. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os ao extremo de se entregar na cruz pela salvação da humanidade, pela nossa salvação. Só a fé, irmãos, essa confiança profunda no amor revelado por Jesus, só a fé nos possibilita receber o dom de uma vida nova pela graça do mistério pascal de Cristo, atualizado no sacramento da Eucaristia. Somente esta fé pascal nos possibilita experimentar o amor que Deus tem por cada um de nós, revelado no drama da cruz do Senhor. É interessante percebermos que o apóstolo São Paulo, na segunda leitura desta Santa Missa, nesse trecho de sua primeira carta aos Coríntios, destaca a relação estreita que há entre a morte de Jesus e os gestos eucarísticos que Jesus realizou na última ceia, uma relação estreita. Olha o que diz o apóstolo São Paulo.
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Na última ceia, Jesus dá um sentido todo novo ao evento pascal dos hebreus, como nós ouvimos na primeira leitura, neste trecho do livro do Êxodo. A Páscoa dos hebreus, irmãos e irmãs, é celebrada para fazer memória do gesto salvífico do Deus de Israel, o qual, por amor a seu povo e por intermédio de seu servo Moisés, Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Mas na plenitude dos tempos, Jesus, o Filho de Deus, ele se revelou o novo Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue derramado nos garante a libertação da pior de todas as escravidões, a escravidão do pecado, raiz de todo o mal presente no nosso mundo. O sacrifício eucarístico é o memorial do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado dos nossos corações. Do Cordeiro de Deus, cuja entrega na cruz nos garante a comunhão, nos garante a aliança de amor com a própria vida de Deus, a vida eterna, capacitando o coração de cada um de nós para viver o testemunho da fé através do mandamento do amor, como Ele nos amou. E aqui entra, irmãos e irmãs, a beleza do gesto do Senhor e Mestre, Cristo Jesus, que ao instituir a Eucaristia na última ceia, quis ensinar aos discípulos o critério da autenticidade de uma vida verdadeiramente eucarística, autenticidade de uma vida verdadeiramente eucarística. E aqui me permitam citar o grande São João Paulo II. No ano de 2004, São João Paulo II convocou a igreja para viver um ano eucarístico. E por causa deste ano eucarístico, São João Paulo II, ele publicou para toda a igreja uma carta apostólica, Mane nobiscum Domine, permanece conosco, Senhor. Mane nobiscum Domine. E ali, particularmente no número 28 deste documento, São João Paulo II afirma que a Eucaristia traz em si um impulso que nos motiva ao empenho eficaz na edificação de uma sociedade mais justa e fraterna. Atenção! Uma sociedade mais justa e fraterna, nós somos capazes de edificar esse mundo novo, esse mundo de Deus, por causa da graça eucarística. Continua São João Paulo II. Na Eucaristia, o nosso Deus manifestou a forma extrema do amor, invertendo todos os critérios de domínio que muitas vezes regem as relações humanas e afirmando
de modo radical o critério do serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Não por acaso, atenção, não por acaso, no Evangelho de João, não encontramos a narrativa da instituição eucarística, como fazem os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas encontramos a narrativa do lava-pés, inclinando-se para lavar os pés dos seus discípulos. Jesus explica de modo inequívoco o sentido da Eucaristia. Continua João Paulo II. Por que não fazer deste ano eucarístico, então, um período em que as comunidades diocesanas e paroquiais se comprometam de modo especial a ir com fraterna operosidade ao encontro de alguma das muitas pobrezas do nosso mundo? É o apelo que o Papa nos faz. Como diz Papa Francisco, ser uma igreja em saída, manifestando o amor de Deus, por meio de gestos concretos de solidariedade, de amor, dando respostas de fé às muitas pobrezas que o nosso mundo enfrenta. Continua João Paulo II, dentre essas pobrezas, eu penso no drama da fome. Um drama que atormenta centenas de milhões de seres humanos. Eu penso também nas doenças que flagelam os países em vias de desenvolvimento. Eu penso na solidão dos idosos, nas dificuldades dos desempregados, nas travessias duras, sofridas dos imigrantes. Não podemos nos iludir. Pelo amor mútuo e, de um modo particular, pela solicitude por quem passa necessidade, seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Não tem outra forma. Irmãos e irmãs, ao instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus também instituiu o sacerdócio ministerial. Há uma relação estreita, uma comunhão íntima entre o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E nesse sentido, eu gostaria de dizer para todos vocês que nesta celebração, eu me recordo também do nosso querido e saudoso Padre Jonas Habib, porque é a primeira Páscoa sem a presença física do nosso querido Pai fundador. Antes de chegar aqui ao santuário do Pai das Misericórdias, eu passei ali no túmulo dele para rezar e agradecer o seu lindo testemunho de amor à Eucaristia e de amor ao sacerdócio. Eu tenho aqui o diácono Nelsinho Correia, que do ponto de vista do tempo de Canção Nova é um patriarca, é mais antigo do que eu. Mas nós vivemos juntos, né, Nelsinho? Muitos anos, em que Padre Jonas rezava continuamente para que nós tivéssemos os sacerdotes da Canção Nova. Quantos anos Padre Jonas rezou, suplicou a Deus o dom dos padres
formados no carisma Canção Nova. E graças a Deus, graças à divina providência, Deus foi pródigo. Hoje nós já somos mais de 60, quase 70 padres do carisma Canção Nova. Graças a Deus. E todos nós temos Padre Jonas como uma grande referência de um homem que foi fiel ao sacerdócio de Cristo até o último momento da sua vida. Um homem que amava a Eucaristia. Eu me recordo, agora no último ano, por conta de toda a complicação da saúde dele, ele queria receber a Eucaristia, mas ele não podia engolir. E aí nós conversamos com o nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, conseguimos encontrar um jeito de aplicar nele o sangue do Senhor, direto no estômago dele. Ele recebia o sangue do Senhor. Tamanha vontade de comunhão com Jesus Eucarístico. Que coisa, que testemunho bonito, até o fim. Padre Jonas foi fiel ao sacerdócio de Cristo. Até o fim, Padre Jonas foi um homem que testemunhou uma paixão pela Eucaristia. Não é à toa, irmãos e irmãs, que o Padre Jonas, inspirado por Deus, ele afirmou que a Canção Nova é a casa da misericórdia. E junto com essa afirmação, ele também disse, a Canção Nova é a casa do sacrifício. E junto ainda dessa afirmação, ele afirmou, a Canção Nova é território eucarístico. É território eucarístico. E quando ele diz a Canção Nova, falando de território, ele fala dos nossos corações, dos membros da comunidade Canção Nova, dos sócios contribuintes da Canção Nova, de todos vocês, irmãos e irmãs, que fazem parte dessa imensa família, espalhada por tantos lugares, também do nosso mundo, além Brasil, tantas pessoas que têm o seu coração território eucarístico, casa da misericórdia e também casa do sacrifício. É por isso que sofremos. E é por isso que no sofrimento nós também amamos. Não desistimos de amar. E é por causa desse amor que nós temos a alegria de afirmar: isso não é simplesmente vontade nossa, isso é graça de Jesus Eucarístico. Isso é graça de nós sermos membros deste povo santo de Deus, membros do corpo místico de Cristo, que celebra com alegria o dom da Páscoa de Jesus no sacramento da Eucaristia. Padre Jonas Abib testemunha um sacerdócio fecundo, também por meio das obras sociais da Canção Nova. O Centro Médico Padre Pio, o nosso Instituto Educacional, Faculdade Canção Nova, as obras sociais, o Progem, e tantas, o CAC, tantas e tantas obras sociais criadas por Padre Jonas. Aqui está o critério da autenticidade de uma vida eucarística. Um homem que não se tranca na Eucaristia, mas um homem que é igreja em saída, como nos ensina o Papa Francisco, e mesmo fazendo pouco, procura dar respostas de amor, misericórdia, caridade, em relação a tantas pobrezas que o nosso mundo passa. Por isso,
eu celebro essa Eucaristia, também fazendo memória do nosso querido Pai Fundador. Irmãos e irmãs, na manhã de hoje, nós celebramos em muitas igrejas locais a missa do Santo Crisma. Os bispos celebraram esta Santa Missa, na qual, além da bênção dos santos óleos, nós, padres, podemos renovar nossas promessas sacerdotais com um desejo ardente de exercer no mundo em favor da santificação do povo de Deus, exercer no mundo o sacerdócio de Cristo, bom pastor. E também na manhã de hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, na sua homilia na missa do Santo Crisma, na Basílica de São Pedro, ele afirmou que cada sacerdote, justamente por ter recebido na ordenação sacerdotal o óleo da unção, cada sacerdote pode dizer, como Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Continuou o Papa Francisco, dizer isso, irmãos, não é presunção, mas é a realidade. Já que cada cristão, e de modo particular cada sacerdote, pode fazer suas as seguintes palavras: porque o Senhor me consagrou com a unção. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Então diga comigo, você que é batizado, porque o Senhor me consagrou com a unção. Obrigado, Senhor, porque eu recebi a santa unção. Amém. Irmãos e irmãs, e de modo especial eu digo isso aos padres, isso não é mérito nosso, é pura graça. Como diz o Papa Francisco, nós recebemos uma unção que nos fez pais e pastores do povo santo de Deus. Meus irmãos sacerdotes, que sejamos homens da unção do Espírito, pois disse o Papa Francisco na homilia de hoje, sem unção não há santidade. Sem unção do Espírito não há santidade. Que nós, sacerdotes, sejamos de tal modo homens eucarísticos, que possamos viver com unção e possamos viver com santidade o nosso ministério e assim contribuir para que aumente no povo de Deus o amor a Jesus sacramentado, o amor ao sacramento do altar, e dessa forma os fiéis viverão com alegria o sacerdócio batismal, ofertando a Deus no dia a dia os frutos de santidade. Supliquemos, irmãos e irmãs, a Virgem Santíssima, chamada também por São João Paulo II, mulher eucarística, que a Virgem Maria interceda por todos nós, para que o amor a Cristo eucarístico cresça em nós e, como povo santo de Deus, possamos ofertar nossas vidas ao serviço do reino de Deus para a salvação do mundo. E agora, nesse silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração, dando graças a Deus pelo sacramento da Eucaristia, dando graças a Deus pelo sacerdócio ministerial na igreja, suplicando ao Senhor que o seu amor se renove em nossos corações, pela graça dessa celebração, que a Eucaristia cure os nossos corações, que a Eucaristia nos liberte de todo o mal e nos dê a graça de verdadeiramente produzir no nosso dia a dia frutos de santidade. Peça agora a santidade para a sua vida, meu irmão.
Peça agora santidade para a sua vida, minha irmã. Que você seja um homem eucarístico, que você seja uma mulher eucarística, que as nossas famílias sejam lares em que todos verdadeiramente adorem o mistério da presença real de Jesus no sacramento do altar, mas que também os nossos lares se tornem um lugar da manifestação da caridade de Deus para com os simples, os empobrecidos, os enfermos, os marginalizados. Dai-nos essa graça, Senhor, de uma vida autenticamente eucarística. Dai aos meus irmãos sacerdotes da Canção Nova, os sacerdotes do mundo inteiro, a renovação da unção sacerdotal, para que sejamos homens eucarísticos. E que assim, conformados ao mistério pascal de Cristo, ó Pai, a partir do sacramento da Eucaristia, que nós possamos santificar cada vez mais o povo de Deus. Obrigado, Senhor. E agora passemos para esse momento do lava-pés, onde nós somos convidados a imitar Jesus. Sendo Ele Senhor e Mestre, nos dê um exemplo a ser seguido, um exemplo de amor, de entrega de vida, toda a graça que nos vem da Eucaristia.